E tem uma coisa que você tem falado bastante agora, que é a comunicação entre gerações distintas, né? Então, todo mundo sabe, né? Ou a maioria das pessoas já sabe, a gente está numa convivência de gerações agora, Uma lá, torre de Babel. pré-boomers, boomers, X, Y, Z, alfa, não sei o que vem depois, mas é, como é que funciona essa torre de Babel e o que que você acha disso? Beta começou em janeiro de 2025, então temos mais uma geração agora. Tem o beta também, já Tem um vou incluir beta, aqui. que é uma geração que vai até 2039 e que é a primeira que nasce já num ambiente de inteligência artificial. Porque Entendi. se a geração Z, que são os nascidos de 97 a 2009, e a geração Alpha, que são os nascidos de 2010 a 2024, foram as duas primeiras gerações que nasceram num ambiente totalmente digital, diferente de nós, né? A gente Sim, foi criado na rua primeiro, depois a gente exatamente. começou a ter talvez um Tectoy, um Walkman, Isso. um Atari, que a gente chamava aquilo de tecnologia, um 386, e aí chegou um Pentium. Sim, Mas nós não nascemos digitais. Z e Alpha já nasceram. Agora, a beta, além de nascer digital, ela nasce num ambiente onde está o boom da IA. E a IA vai fazer parte da vida dessa criança, jovem, depois adulto, frequentemente, dia a sim. dia, né? Aham. Não apenas na ajuda dos trabalhos, mas também na ajuda a tomadas de decisões. Então, eles serão educados com e pela IA, ou seja, estará lado a lado, e serão a geração de questionadores. Sim. Porque se você chegar perante a geração beta daqui para frente, assim como os alfas, que estarão em volume no trabalho em 5 a 10 anos, já que os primeiros agora estão fazendo 14 anos e entrando como menor aprendiz nas Sim. empresas. Não adianta você querer ter um método de trabalho ou um método de ensino escolar, por exemplo, universitário, que apenas quem está lá na frente é o dono da razão ou o CEO é o dono da razão. Sim. Eles terão ferramentas para lhe questionar a todo tempo. Então, Verdade. será que esse cara aí tá mais Verdade. para o dono da verdade ou para um palhação aqui, né, dentro dessa jornada? Nossa. Você falando agora, desculpa, eu tô pensando. Então, geração beta são esses que nasceram a partir de 2025, que já nascem nesse mundo de inteligência artificial. E é verdade. Então, ele já sabe, tem tudo à mão, mas vai questionar muito. Conectividade, mas serão a geração da contestação. Contestação ao quê, Celso? Há vários padrões, há vários tabus que até então nossos pais, avós vieram nos passando como herança e a gente também tentaria passar. Só que o Z começou uma ruptura mais forte dentro desse Uhum. processo. E até antes disso, a geração Y, os milênios, tentaram fazer um pouco dessa revolução ao próprio modelo de trabalho. Poxa, isso aí não está Sim. funcionando. Sim. Esse negócio aí, poxa, de ficar 40 anos na empresa, não é para mim, não. Só que o Y não teve a força o suficiente para quebrar isso, porque o Y geralmente ele é filho de X ou de Baby Boomer. Sim. Ou seja, ainda vem alguns medos, algumas crenças, né, do que é o certo ou não, do que é sucesso ou não, do que é realização ou não. Quando chegou a geração Z, chutaram balde. Ou seja, espera lá, a gente quer algumas revoluções aqui. Cultural, trabalhista, social, econômica, como Uhum. eu vejo a minha vida. E a Z está causando o burburinho que está. Sim. Onde muitos dos mais velhos olham para Z e chamam de mimizentos, de Enzo, de Nutella, e lá vai. E eles olham para a gente, os mais velhos, também e falam: sai daí, ô tiozão do Zap ou tio Suquita. E Exato. só que essa guerra não vai levar ninguém, né, a lado algum, ou mesmo a um futuro sustentável. Consequentemente, a geração Alfa e Z, elas vêm a equilibrar um pouco essa vareta que guinou lá para o outro lado na geração Z. Eles vêm de uma maneira um pouco mais sensata aqui e dizer, espera lá, não dá para ser isso, mas também não dá para ser o outro extremo, porque alguém tem que pagar a conta. Sim. Alguém tem que trabalhar de uma maneira de como o mundo ainda manda. E o mundo ainda é mandado por baby boomers X e nos próximos 5 anos, Ys. Porque Y é quem assumirá como CEO em grande parte das empresas nos próximos 5 anos. 5 anos, os CEOs serão os Y, Y, os tá? milênios. A Aqueles, partir de 97. não, Não, aqueles nascidos de 81, de 81 82 até a 96. É 96. aquela galera que hoje está aí entre seus 35, 40 anos, Sim. né? E aí, eu, claro, não estou falando a respeito de assumir como CEO de SAs, porque geralmente
tem uma idade um pouco mais elevada. Mas em grande parte das PMEs típicas, a gente vai ter uma galera entre seus 40 e 50 anos, pessoas que completarão isso até 2030, 32, 35, e que passarão a assumir muitas funções diretivas ou mesmo de direção geral dentro de corporações. Sim, agora, e você falando assim, eu tô trazendo para minha família, né? Eu tenho minha mãe, pré-boomer, né? Eu, geração X. Minha filha, minha filha Y, meu filho Z. Ok. E a gente vai almoçar todo mundo. Não é simples, né? Você vê a comunicação entre essas gerações, né? Porque você pega uma pessoa lá pré-boomer que é geração, até que alguns chamam de geração silenciosa, né? Que estava Isso. ali Lá de é, 25 até 44, até 45. 45 são silenciosos. Silenciosos depois. Então e quando tem essa comunicação, é um choque de geração. Eu não sei se teve em outra época da humanidade, tantas Nunca, gerações com tão diferentes nunca. assim, né? Quais os principais desafios você vê para essas pessoas comunicarem e que isso que funcione numa empresa ou numa família, em todos os O lugares? Guinness Book geralmente dá o prêmio, né, à pessoa física, né? Mas a gente pode dizer aqui que temos dois recordes aqui, ou dois fatos históricos que mereceriam um Guinness Book para a humanidade, porque nunca estivemos na capacidade de ter 7 gerações vivas ao mesmo tempo. São 7 sete. vivas ao mesmo tempo, porque a gente vai desde a geração silenciosa, que alguns estão vivos ainda, Sim. só que eles, por que silenciosos? Muitos dos nossos ouvintes podem estar, né, do sucesso brasileiro, devem estar pensando, não, são silenciosos porque já morreram no Bosco, né? Ou seja, eu estou respirando lá por aparelho. Não, né? Alguns sim, mas silencioso é porque eles passaram por fases traumáticas, tá? De condições de vida mesmo. É aquela geração que pegou o espaço entre duas guerras, inclusive a imersão, né, em uma das guerras, principalmente a segunda, mas pegaram também a própria recessão de 1929, então a Grande Depressão. Então é silenciosa em função de uma correlação aos traumas que essas gerações passaram. Tudo era muito difícil. Sim, Seus pais passaram por esse tipo de claro. cenário. Ok. Em 45 para 46, a gente começa uma transição para uma outra geração chamados os Baby Boomers. Como, né, o nome traduzido do inglês já diz, é o boom de nascimentos de bebês. Ok. Essa galera, elas vieram com, né, um padrão com relação a, opa, vamos trazer agora uma nova prosperidade. E essa tal da prosperidade possibilitou também com que quem tinha algumas condições pudesse adquirir a metade da cidade. Porque eu costumo dizer, já era época de terreno barato. Sim, Então, Baby Boomer e X, quem foi bem organizado, dedicado, comprou metade dos terrenos das cidades, sim. né? Esse cenário hoje em dia é muito mais difícil, né? Então, ou seja, um Z hoje em dia, ele ganha menos do que muitas vezes aquela mesma correlação, né, de hierarquia ganhava no passado. Apesar de que hoje os acessos são mais fáceis. No passado era difícil você comprar até uma xícara. Hoje é muito fácil você ir ali e comprar uma xícara, né? É, Agora, a questão é que o total do dinheiro não dá para muita coisa. sim, O acesso está fácil. Agora, o quanto custa isso que não está tão fácil. sim, E isso sim. fez, né, uma vinda dessas gerações, passando pela X, pela Y, Z e Alpha, que entrou no mercado de trabalho agora, mas também a Baby Boomer, que começa a partir de 2025, então totalizando 7, onde, caramba, 2025 a beta. a beta, a Beta, beta, a beta, sim. onde começam? Espera lá, o que a gente está fazendo da nossa própria vida, se hoje temos opções, o que os silenciosos e baby boomers e até X não tinham grandes opções do que escolher fazer na vida, Sim. por que eu preciso seguir o mesmo modelo de trabalho, o mesmo modelo social, cultural, musical, de networking, de relacionamentos amorosos, Sim. do que era no passado? Talvez não precisa ser. Antes não se tinha opção. Ou antes, a única opção era você casar com alguém que era do mesmo vilarejo que você, porque fora isso você não conseguia conhecer, a não ser que você tinha posses de ir para um outro lado, você dificilmente conheceria alguém Sem dúvida. além da sua cidade. É.
Quando você começa a entender essas mudanças e abre-se um leque de oportunidades, eu passo a dar o poder não apenas para quem tinha poder, que era o topo da sociedade, ou seja, quem tinha dinheiro e quem tinha cargos e quem tinha posses. Quando se dá opções, informação e escolhas, a escolha passa para a base. O poder é constituído agora também na base. Ou seja, eu posso morar em Alphaville ou no Capão Redondo e posso, da mesma maneira, trabalhar online. Eu pegava um Uber, inclusive, vindo para cá, né? Um aplicativo 99, não era Uber, né? Vamos fazer propaganda para justo, Propaganda para correta. que eu peguei, né, naquele momento. Quando eu fui para o aeroporto depois, para retornar para São Paulo, e o motorista ele vinha me contando a história dele, que durante o dia inteiro ele fica fazendo lives na Shopee. Uhum. Fazendo lives na Shopee. E ele falou, ó, comi o pão que o diabo amassou, no primeiro mês não dava nada, não conseguia vender nada, até mesmo porque o sistema da Shopee estava querendo ver se aquilo era verdadeiro ou não. Quando começaram a chegar as primeiras avaliações dos clientes, compraram um perfume, compraram, né, um acessório. Pô, começou a cair uma vendinha por dia. Então eu tinha que embalar um produto por dia. De repente começou, pô, acordei um dia, tinha lá 30 vendas. Tive que correr, pedir empréstimo, ele me contando, pro Que meu legal. patrão, etc. E de repente, porra, ele falou, em dezembro fiz 23 mil reais. Eu falei, cara, como você fez 23 mil reais na Shopee? Ele assim, cara, eu vendi 800 luminárias de lua, ele teve que comprar num distribuidor, até o Lucas se interessou lá, tá até olhando aí a história, né? E ele vendeu saboneteiras em formato de Papai Noel. Olha só. Olha aí. Né? Isso em novembro, dezembro, provavelmente. Dezembro, ele me contando. Eu falei, saboneteira? Eu ia nessas lojas de 10, 12 reais, comprava estoque, ele falou, vendi 324 saboneteiras de Papai Noel. E isso fez eu levantar um dinheiro que inclusive consegui comprar esse carro que eu estou conduzindo agora, né, com você. E agora de madrugada eu também trabalho como transporte de aplicativo. Olha aí. Ou seja, o brasileiro é um objeto a ser estudado, né? Só que por que eu toquei neste assunto? Porque olha a possibilidade que dá de você vender para algo fora de apenas trabalhar no analógico, no físico, como era a única oportunidade. Sem dúvida. Ou seja, temos uma variedade de opções e isso possibilita eu ser competitivo. Sim. E isso faz com que aquele aspecto de hierarquia, de respeito ao mais velho e de que apenas a verdade está lá, tudo isso virou de cambalhota.